Trilhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Bom, antes de mais nada, claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo, para que o Trilhas continue trazendo pessoas tão legais quanto o entrevistado que eu vou falar agora daqui a pouquinho, e também, claro, os projetos anteriores e futuros, certo? Então, sem delongas mais, eu trago aqui para o Trilhas Podcast o Fabiano, também conhecido como Cavernista, né, que é proprietário da Musicarte Vinil e Cultura, e também músico de um conjunto que a gente vai falar um pouco aqui a respeito, que fez vários belos resgates de discos completamente esquecidos e hoje raros. E eu quero também, junto com vocês que acompanham o Trilhas, conhecer um pouco como é que está esse projeto, tanto da banda quanto da loja e afins, discos afins, né? Então, Fabiano, primeiro, assim, agradeço aí a sua disponibilidade em participar dessa edição do Trilhas Podcast com a gente aqui. Ô, Felipe, o prazer é todo meu. Acompanho o programa há muito tempo, né? A gente é amigo há muito tempo, né? Então, exato. Fico até suspeito de falar sobre isso, né? Eu lembro quando você postou o Wilson Lee, o fariseu, eu falei, nossa, não acredito, alguém tá tocando isso. Isso é na época do circuito, hein? Faz tempo. Exatamente, maravilhoso. E os trabalhos também daquela coletânea da Groove também, né? Enfim, sim, brasileiro. É um prazerzaço com vocês aqui. Legal, muito massa. Bom, Fabiano, como ele mesmo já citou, né, a gente se conhece há muito tempo e com certeza vocês que estão nesse meio de disco de vinil conhecem também o Fabiano, principalmente quem está em São Paulo, né? Porque, cara, ele já trabalhou em várias lojas importantes, conceituadas, e hoje, já não hoje, né? Já há alguns anos ele tem um projeto dele solo aí que está indo muito bem. E como eu falei também, ele tem a banda, né? A banda Cavernista, né? É isso? Sociedade Cavernista. Vai fazer 20 anos já. Aliás, já tem 20 anos de estrada. E claro, esse nome foi tirado daquele homônimo disco, né, do Raul, da Miriam Batucá, da Ed Star, Sérgio Sampaio e companhia ali da CBS, né? Um disco bem raro, cultuado e bem polêmico aí, né? Então, já que a gente tá falando da banda, Fabiano, quais são, assim, o que vocês têm feito, né? Quais são as últimas novidades aí do projeto da Cavernista? Então, você vê, a banda tem 20 anos já, né? E nesse período, né, muitos resgates, como você falou, né? Fizemos alguns trabalhos bem legais com o Theo Azevedo, por exemplo. Eu lembro que você estava lá também no Theo, a gente fez o Grito Selvagem, foi incrível. Os trabalhos têm sido focados em resgates dos anos 70, obras dos anos 70, e sempre oferecendo para a SESC, Centro Cultural, né, que são os trabalhos onde dá uma estrutura melhor, digamos, né? Então a gente tem feito esses trabalhos e tem sido um prazer imenso, assim, resgatar isso. E alguns deles vão chegar a ser amigo dessas pessoas, né? Também isso é muito legal, muito prazeroso, né? Com certeza. Sim. E você citou o Theo Azevedo, é importantíssimo, porque além dessa questão de você se tornar amigo da pessoa, uma hora ela parte, né? Sim. Desse plano, sim. E foi o caso do Theo, entre outros aí que eu sei que você já tocou junto, e Sim. Então também tem essa importância incrível, porque, cara, se não fosse tentar fazer isso agora, obviamente não conseguiria, né? E, cara, o trabalho Desculpa, o trabalho é bem resgate mesmo, né? Porque você vê, o Theo, ele nunca tinha tocado esse repertório ao vivo, né? A gente teve a honra de fazer isso com ele. A mesma coisa do Ruban, por exemplo, o Rubinho Mar Assunção também, ele não tinha tocado esse trabalho, era bem restrito, né? A gente fez o álbum na íntegra. São trabalhos muito interessantes, assim, uma missão da banda, assim, fazer esses resgates, né? Sim, nossa, muito massa. Esse do Rubinho Mar Assunção, não fiquei nem sabendo, cara. Na época nós fizemos o Sesc Belenzinho, foi muito bacana também. Tem alguma divulgação e tal, mas é isso, às vezes fica meio restrito. Mas é aquele disco lá mesmo, do Rubinho Mar Assunção, Sim. da Árvore? Uau, isso, cara, fizemos ele com o Ruban, né? O Ruban cantando massa. Lindamente, assim, foi um projeto muito legal também que a gente fez. O Leno também, né? O Leno foi incrível. Pra mim uma surpresa esse do mesmo? Ruban. Bom, foi. falando nisso, né, em surpresa, o que tem de hoje em diante, assim, nesse sentido? Você pode abrir alguma coisa pra gente que tá em andamento, assim, que pode acontecer? Eu tô sempre atento a novas possibilidades, mas de fato, como você falou, infelizmente muitos já partiram. Eu adoraria fazer, por exemplo, com o Guilherme Lamounier. Nós fizemos o trabalho do Guilherme Lamounier, por exemplo, mas infelizmente não tá mais esse plano, então a gente tem buscado alternativas, né? Mas fora isso, também fazendo projetos, homenagens a esses artistas, né? Belchior, Guilherme Lamounier, estão sempre nos nossa setlist, sempre nos nossos trabalhos, né? Sim. Esses resgates continuam, né? Eu acho muito importante porque tem muitos fãs novos que buscam esses trabalhos. Pô, e teve um aí dando sequência nesse assunto que infelizmente
nesse caso não foi possível seguir, que foi o Ed Star, né? Você inclusive começou um papo com relação a um lançamento de um disco dele e fez até o financiamento coletivo, né, inicialmente. Como se deu essa conversa no início, assim, com o Ed? E, claro, a gente sabe que, infelizmente, não deu tempo, né, ele faleceu há pouco tempo atrás, mas como se deu essa conversa, assim? Como ele curtiu, não curtiu? Como que ele reagiu a isso? O Ed sempre foi muito amigo, sempre foi parceiro. Nos últimos anos, nós éramos meio que a banda de apoio dele, fizemos alguns shows do Sesc, por exemplo. E ele gostava muito desse trabalho, ele tinha feito uma homenagem ao Sérgio Sampaio, ele fez uma homenagem ao Raul e queria fazer uma homenagem ao Gilberto Gil, ele queria fazer uma trilogia, né? Que legal. E nessa ele convidou a banda para fazer o homenagem ao Raul, ele foi atrás de tudo, ele fez tudo, ele escolheu o repertório, ele escolheu o estúdio, né? Junto com o produtor, né? Thiago Marques Luiz. E aí tudo foi caminhando, assim, e nós fizemos o trabalho, só que precisava lançar de alguma forma, né? E aí o financiamento coletivo era importante, porque era uma coisa à parte, né? Tinha uma marca de cada fã, de cada pessoa que contribuiu, sabe? Ficou uma coisa exclusiva mesmo, né? Uhum. E esse acho que é o grande legado, assim, aquela coisa do fã ter participado desse trabalho, né? E aí, infelizmente, quando nós lançamos o financiamento, ele faleceu, 15 dias depois. E aí, na época, a gente vai fazer, não faz, e acabamos fazendo, né? Damos continuidade ao financiamento coletivo. E aí, no caso, tornou-se essa obra, né? Que eu tenho Olha aqui em só que mãos. legal, massa demais, muito bonito. E assim, as pessoas ficaram muito felizes assim, com o trabalho, e como eu falei, ficou uma coisa exclusiva para fãs, pessoas que gostavam do Edi, conheciam a banda e hoje podem curtir esse trabalho. Acabou sendo o último registro dele, né? Sim. E como que o pessoal faz para adquirir esse disco? É possível ainda? Eu ainda tenho algumas coisas, algumas cópias na Musicarte mesmo, né? Ainda tenho algumas. Na época, no próprio financiamento coletivo, as pessoas já adquiriram, entendeu? Então, boa parte da quantidade, foi uma quantidade limitada que nós fizemos. E aí eu tenho algumas coisas, ainda tenho algumas cópias. O Musicarte Vinil Cultura pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Legal. A gente vai falar dos contatos aí também com relação a isso. Bom, você citou um sonho, né, que infelizmente não é possível se realizar, que é do Guilherme Lamounier, né? Tem alguém vivo, assim, atualmente, que você possa falar que você pense, pô, um dia, se eu fizer um projeto com esse cara, vai ser um deleite, cara. Tem alguém, algum artista? Tem uma mulher que eu admiro demais, a gente teve contato já, e eu tô ainda tentando, que é a Jussara, do Trio Ternura, né? A Jussara e a Jurema, graças a Deus elas estão vivas aí, e seria um trabalho maravilhoso, porque a ideia que nós apresentamos era resgatar, inclusive, o trabalho produzido pelo Raul, né? Aquele de 1971, tem produção do Raul, tem música do Raul, tem músicas maravilhosas que tocam nesse disco. Então eu tô tentando ainda, né? Tentando vender esse projeto de fazer uma homenagem para a Jussara. Essa é a primeira pessoa que me ocorre, mas nós fizemos com o Jorge Melo, por exemplo, seria ótimo repetir. Jorge Melo tá por aí, firme e forte, seria ótimo fazer de novo. Tem alguns artistas em pauta que eu tô buscando. Esses shows estão no YouTube, Fabiano? Assim, é possível assistir trechos dele? Como é que o pessoal faz para achar, assim? Porque alguns eu não fiquei nem sabendo, né? Então, eu queria ir atrás para eu mesmo assistir. No YouTube da banda oficial, Sociedade Cabernista Oficial, tem diversos projetos lá, várias filmagens desses shows. Tem o do Leno, por exemplo. O do Leno foi incrível também. Virou obra de Johnny McCartney, né? Fizemos esse trabalho no Sesc, foi muito legal. E lá tem, se você entrar na Sociedade Cabernista Oficial, você vai ver todos esses vídeos. Inclusive o do Guilherme Lamounier nós fizemos na pandemia, na época. Né, tocando esse trabalho na íntegra, com a banda, interpretando o disco, né, as músicas do disco. Então, tem lá. É fácil localizar. Se você colocar Sociedade Cabernista Oficial, você vai ver diversos vídeos. Fizemos um Centro Cultural Vergueiro, homenagem ao rock anos 70, que foi muito interessante. Resgatando algumas coisas, tipo, não tão óbvias. Por exemplo, Guilherme Lamounier, ou de repente até o Gilberto Gil, que para mim da época tropicalista, é um dos grandes rockers do Brasil. Então foi muito legal incluir esses artistas nesse show, assim, foi muito legal. Pessoal, lembrando que toda essa lista de músicas, né, que o Fabiano tá falando aqui, eu também estará na playlist do Spotify do Trilhas, né, para que vocês possam conhecer um pouco dessa trajetória, tanto da banda
do Fabiano quanto desses artistas, né? Que ele, junto com o pessoal lá, homenageia, né? Bom, Fabiano, assim, aí falando agora sobre, vamos virar a chave, virar o lado da Sim, moeda, claro, né? claro, Falar com sobre certeza. discos de vinil, né? Que é o pessoal aqui que acompanha o Trilhas Podcast gosta muito e a gente também Sim, ama, né? Falar a respeito sim, sem dúvida. do disco de vinil. Cara, falando, você tá há muito tempo nesse meio, né, cara? Assim, Sim. profissionalmente, independente de estar trabalhando por conta ou não, você tá há quantas décadas, né? Não vou nem falar anos. Eu vou te falar, a loja Musicarte vai fazer 8 anos já, é inacreditável, né? 8 anos já de Uau, estrada. passa muito rápido. Mas sim, pesquisa, eu tenho 42, pelo menos uns 30 e tantos, assim, de pesquisa aprofundada mesmo, Sim. ir atrás de ficha técnica, de tudo. E música brasileira, pelo menos uns 25 anos, assim, bem Você procurando. trabalhava com o Chico e com o Zico, né? Chegou a Sim, trabalhar com os dois, né? foi uma grande escola, fiquei É. 5 anos com ele, um Chico Zico, foi uma grande escola, aprendi muito, ensinei muito também, havia uma troca muito grande. Sou muito grato, assim, foi muito, muito importante esse período. Legal. Isso foi Para em que aprofundar. ano? E qual ano? Os anos, assim, desse tempo? 2014 a 2019. Tá. Esse foi o período, do início da loja física até 2019, quando eu saí e montei a Musicarte. No caso, vai fazer Ah, 8 você anos saiu já. de trabalhar com ele e já montou a loja na sequência, já. Praticamente. Foi praticamente no mesmo ano, assim, foi no final do ano de 2019 que eu montei a Musicarte, e já tá aí já 7 anos, quase indo pro 8º ano de estrada. Sim. E você tinha material suficiente para abrir uma loja física, assim, na época? Como foi esse rolê na época para conseguir? Porque tem que ter um número bom de discos, né? Eu tinha muita coisa, mas sim, eu fui contando também com a ajuda de alguns amigos, né, produtores, pessoas que ofereciam. No começo, o consignado era uma opção, né? Uhum. Então eu cheguei a trabalhar com material consignado, mas Legal. era bem humilde, assim, a Uhum. loja. A ideia era ter discos ótimos que pudessem ser, sabe, que houvesse interesse, não era quantidade, era mais Qualidade. selecionado. Ainda continua sendo assim, né? O Sim. critério é esse, ter discos bons, procurados, né? Uhum. Evitando quantidade. Quantidade nem sempre é a melhor opção, né? Só quantidade. Tá. E nesse meio, aí falando sobre garimpo, né? Já que você está Sim, aí algumas décadas nessa questão de pesquisa, e claro, querendo ou não, a gente precisa sujar a mão para poder ter esses discos disponíveis para poder vender ou ficar na coleção e por aí vai. Nessa vivência, cara, qual foi o garimpo mais surreal, assim, que você vivenciou nessas suas andanças, né? E nesse processo, qual foi o disco mais raro que você já achou, assim, falar, uau, não acredito que eu peguei esse disco. tá. O mais raro, mas assim, o garimpo parte muito também de parceiros, pessoas que te oferecem e tal. Então o garimpo também vem daí, né? Com certeza o mais raro, Arthur Verocai original. Esse inclusive é um achado, assim, você é agraciado por ter essa obra Uhum. original. Não é tão Sim. comum. A gente não sabe que eu não sei se eu vou ter outro. É Uhum. muito, muito raro mesmo. Eu tive esse prazer de ter um Arthur Verocai original, mas compactos também. Tem alguns compactos que eu não imaginava que ia conseguir, assim, coisas bem raras, tipo o Eli, por exemplo, 1970, eu adoro aquele compacto, 1070. Ou de repente aquele Paulo Mamed, Edson Alves. Também acho demais, Esse porque aí. meu santo é forte. Aquele Uhum. compacto que você não vê em qualquer lugar, né? E aí sim você pode achar no garimpo. Você ir num sebo, num lugar, e tá lá Você precisa disponível. falar onde você está Agora esse. garimpando para ver se eu acho um desse aí, porque esse aí é Tá só em coleção difícil. particular, cara. O Silvinha 71, por exemplo, é um dos que eu adoro, um dos meus favoritos da coleção, 1971. E esse é isso, você conhecer pessoas, fornecedores, amigos que estão te ajudando mesmo, parceiros mesmo. Então o garimpo hoje em dia parte muito disso, né? Você tem parceiros que te oferecem itens raros, muitas vezes você paga caro, você sabe que tem um mercado, entendeu? Mas a gente falando de 20, 15, 20 anos, ou até um pouco mais, aí sim, você encontrava discos bons e um preço bem acessível, né? Isso acontecia muito, que é onde, inclusive, surge esse termo garimpo, né? Você ir num lugar e achar um Guilherme Lamounier, por exemplo, original, um preço muito bom, né? Ou achar um Fábio Júnior 76, que também adoro, que não é fácil achar, Sim. e meio que no setor de oferta, né? Isso não acontece mais, é difícil, né? Mas acho que, respondendo a sua pergunta, o Arthur Verocai é o disco, é o número 1, assim.
É a gema. Que é o mais desejado, talvez um dos mais desejados do Brasil, né? Sim, com certeza. Pelo Né? menos para quem trabalha com disco, é o sonho querer ter um Verocai para expor na loja, né? Eu Sem nunca dúvida. tive a oportunidade de pegar um, já me ofereceram, mas assim, preço final, né? Mesmo que for para revenda, para coleção, infelizmente não é possível. Sim. Mas é claro, né? A gente sempre imagina, quando pega um disco que tem um muro, você vê de longe um muro assim, meio opaco, nossa, aí você levanta, não é. É, Muitas sim, vezes, né? isso acontece mesmo. Você se enganar com a capa, né? Sim, Ou tem umas coisas meio malucas, umas capas meio parecidas, né? Uhum. Agora, e nesses garimpos, tipo, como você mesmo falou, mão suja, né? Você chegar lá, cara, não tem às vezes nem preço, nem nada, e você tira e fala, cara, uma descoberta, sabe? Aquilo que você fala, meu, eu acho que eu descobri alguma coisa que, poxa, o pessoal vai pirar e vou querer saber mais antes de divulgar, ou de anunciar, ou de fazer alguma ação com relação a esse trabalho, né? Tem algum disco, assim, o primeiro que te vem na cabeça, que você fala, pô, esse aqui resume bem o que o Felipe perguntou aí pro Trilhas, né? Tem um disco que até hoje ele é meio obscuro, assim, é o Raya Máquina. Raya Máquina é um disco da Celebral, é um disco muito obscuro, não se tem informação sobre o artista, sobre quem lançou isso e tal. E sim, no garimpo você acha, eu vi pela capa, uma capa branca com uns desenhos, uma coisa colorida, assim. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí o nome, Goodbye Janis Joplin, Goodbye Jimi Hendrix, isso me chamou muita atenção também. Uhum. E aí eu não conhecia o disco, obviamente, faz muitos, muitos anos. E aí quando eu fui ouvir, realmente é um misto de música psicodélica com regional, tem elementos de samba, é um disco totalmente, não dá pra classificar, né? É um disco bem difícil de classificar, assim. É um disco de rock, é Bem um disco eclético, né? psicodélico. E esse acho que entra nesse padrão que você perguntou, um disco que até hoje é obscuro, eu diria. Esse Sim. selo Ebral, né? É um selo que tem coisas difíceis, de difícil acesso, coisas de jazz, né? Acho que esse é talvez o mais louco, assim, achei pela capa, achei interessante, e quando eu fui ouvir era muito mais do que eu imaginava, assim, em termos de Sim. qualidade mesmo. E é Isso acho que engraçado que o Rai a Máquina é um disco que ele não é tão extenso, né? Eu acho que ele é, tem tipo 30 minutos de gravação, é um disco super curto, mas com várias faixas, né? não, é isso. Esse você já teve? Eu tenho ele Curiosidade. na coleção. Ah, que bom, tá vendo? Então, esse é demais. Esse eu adoro, esse eu não consigo me desfazer dele. E eu me Sim, lembro, até porque tem uma história muito louca. Esse disco uma vez estava numa vitrine de uma loja. Não vou uhum. falar nome de ninguém aqui para não Não, comprometer, claro. até porque a questão não é essa. Mas faz muito tempo mesmo. Eu me lembro, inclusive, que foi na semana que eu e o Thiago entrevistamos os Rachixins na Nova Barão. Foi naquela semana, eu estava indo para lá para resolver umas coisas e tal, É, de autorização para filmar e tal. E sim. aí eu entrei numa loja e tinha esse disco. Uma loja que eu costumava comprar coisas. Esse disco estava na vitrine, eu também não conhecia. Estava assim, Uhum. exposto, né? Aí eu olhei e falei, nossa. Aí eu falei, bom, vou pegar para ver o que é, né? Na hora que eu fui pegar, o dono da loja me olhou e falou: você sabe o que é isso aí? Aí eu falei, cara, não, mas pô, pela capa, eu já conhecia a Ebral, eu já sabia que a Ebral fazia coisas diferenciadas, assim, já tinha coisa da Ebral em casa e tal. E aí eu falei, nossa, que nunca vi, não sei o quê, o selo é louco, né? Aí ele falou, quanto você acha que vale esse disco? Aí eu falei, cara, não faço ideia, porque eu realmente não conheço, né? Aí eu chutei um preço, sabe? Falei, se você quiser tanto, assim, sem escutar, hein? Falei, se você quiser tanto, eu levo ele, porque, pô, isso aqui deve ser um conceito muito louco e tal. Aí o cara, não, eu tô precificando e eu tô fazendo uma pesquisa. Aí eu falei, beleza. Saí da loja, sei lá, fui conversar com alguém, achei um áudio em algum lugar, escutei e falei, meu Deus, liguei pro cara. Falei, olha, pô, separa aí pra mim. Não, eu tô ainda olhando o preço, eu dupliquei o valor. Falei, em vez de tanto, eu pago tanto. Cara, Sim, resumindo, isso que não foi pra mim, foi pro outro cara, que acho que deve ter oferecido mais. O cara tava meio que barganhando, sabe? Isso me sim, deixou entendi. super, super chateado e uma meta. Falei, cara, um dia eu vou ter que pegar esse disco. Eu acabei conseguindo um, e é um bom exemplo aí do que você falou, né? Ainda mais quando se Sim, fala pela capa, né? sem dúvida. Um achado, é um disco que eu recomendo, inclusive. Acho que deve ter no YouTube, né? Enfim, Deve vale muito ter a pena. umas músicas que Vale muito estão a lá. pena. E não sei se você sabe, mas assim, é um disco que muita gente quer relançar. Ótimo. Teve algumas gravadoras que me chamaram para tentar buscar essa informação desse artista para ajudar Ótimo. na busca para que isso se torne realidade, sabe? Que bom, eu fico muito feliz, Assim, cara, inclusive.
Não Tomara tem que dê certo. informação nenhuma desse cara, ninguém sabe quem Tem. ele era, sabe? Sim. Não, tomara que dê certo. E redições são muito, muito bem-vindas, né? E essa Local de seria muito Portugal, bem-vinda, né? E tem até sem um dúvida. detalhe que é uma coisa legal de abrir aqui na parte de pesquisa, né? O Uhum. Trilhas também tem essa preocupação de trazer à tona Claro. algumas informações, até para poder dar uma sequência no assunto que a gente está tocando aqui e não passar batido, né? E a gente é Sim. importante, como um meio musical jornalístico desse tipo, falar o que tem que ser falado, né? Existe um cantor nos anos 60 chamado Rai, também. E ele gravou um compacto com os Carbono. Na verdade, assim, é uma música que é dele, os Carbonos prensaram em disco, né? Perfeito. Que é O Tigre. Compacto até não é tão difícil de aparecer, é um compacto da Fermata, se não me engano. E essa música, ela foi gravada no final dos anos 60, só que ela era uma música de protesto da UNE contra a polícia, no meio da ditadura militar. Sei. E as duas músicas são muito legais, inclusive do outro lado é a Sueli e os Cânticos, é a mesma faixa, só que com eles. Que bacana. Sim, sim. Com os Carbonos, né? E esse Rai, ele tinha um viés político forte, assim, sabe? E ele que cantava isso nos festivais da Uni. Só que, claro, ele deve ter sido super perseguido, nenhuma gravadora aceitou gravar com ele, os Carbonos foram lá, pegaram a letra, modificaram a letra do Tigre e gravaram, né? E assim, teoricamente, esse cara sumiu, desapareceu. E aí, muito pouco tempo depois, tem essa gravação desse tal de Rai. Eu falei, cara, só pode ser a mesma pessoa, porque esse disco A Máquina, ele é um disco ultra político também. Ele abre a primeira faixa dele, é ultra radical. Você fala, caramba, esse cara é mó corajoso de falar essas coisas assim, né? Como repente e tal, né? E eu falei, só pode ser a mesma pessoa. E aí eu fui atrás disso. Eu conheci uma pessoa que conheceu esse Rai dos anos 60, tal com os Carbonos lá. E ele garante que não é a mesma pessoa, até porque o Rai era paulistano total, até com sotaque, assim, e o Rai você percebe que ele não é de São Paulo, né? Ele é do Nordeste, acho que da Bahia, se eu não me engano, não me recordo, que ele até fala no disco, né? Natal, não me recordo bem agora. Desculpa até a falha da memória, mas ele fala, e pelo sotaque dele também você percebe que não é a mesma pessoa. Mas a primeira relação que eu tentei fazer foi essa, né? Então fui atrás disso e vi que não batia. Então é mais uma pedra no meio do caminho para poder relançar esse disco, porque assim, não tem como com autorização fazer, a gente não sabe nem quem é a pessoa. Sim, ainda dá certo. E realmente é um trabalho incrível. Sim. Legal. Cara, e assim, o que você gosta de escutar, Fabiano? Eu sei que quem é dono de loja de disco tem que ser bem eclético, né? Em alguns, não, obviamente não totalmente, porque a gente não tem nem tempo de escutar tudo que a gente quer, né? Quanto mais o que o público quer que a gente conheça, né? Mas é claro, a gente tem aqueles discos que nós amamos, ou estilo musical que a gente ama, né? O que você costuma escutar e o que tá agora na sua vitrola? A minha formação musical, ela vem principalmente do rock, anos 70, né? É a minha formação musical. Rock internacional e passa também pela música brasileira dos anos 70. Então, é o que eu mais ouço, assim. Eu separei, pelo menos, aqui comigo, né? Eu separei dois são discos que eu gosto demais, assim. Tô sempre reouvindo. Um deles, esse aqui, né? Arnold Rodrigues. Putz, maravilhoso, Esse aqui é original. Esse é original, hein? Só pela capa já dá pra perceber que é original. Esse sem dúvida. É outro disco que é muito versátil, né? Ele tem samba, ele tem música regional, ele tem o Verocai aqui fazendo um arranjo, tem Murituri, que é a faixa título, que é um rock psicodélico, Lenny Gordon na guitarra, o Lani tocando demais, enfim, é um disco que eu gosto muito, tipo top 10 mesmo, assim. Eu ouço o tempo inteiro. O outro... O Arnold Rodrigues, né? O Arnold Rodrigues, que é um artista genial também. É um grande parceiro do Chico Anísio. Vai no Novos Caetanos. A obra inteira do Arnaud é muito interessante, né? Desde a época da Copacabana, Som do Pila. Nossa, depois, maravilhoso Som de Pila. Som do Paulinho. Né? O Arnaud é incrível, mas esse é meu favorito. É o mais setentista dele, talvez, né? Eu gosto muito do Som do Paulinho também. São os meus dois favoritos, mas esse aqui eu gosto demais. E o outro é o Theo, né? Nós já falamos dele na live até agora, do show. Esse aqui é também o original, tem a dedicatória dele aqui. Que legal. O original de... Olha aqui, 70. Ó. Pra você ver que eu também tenho o meu. Separei aqui, ó. Maravilhoso. Com a dedicatória também aqui, ó. Que legal. Não, esse daí foi um show inacreditável, assim, né? Foi inacreditável. Foi a primeira vez que ele fez. Essa edição eu tenho original, mas essa aqui é a reedição. Eu adoro essa reedição. Records, né? Que é uma baita reedição bacana, que tem
o encarte, o pôster, né, meu? Pô, olha que maluquice, isso aqui é demais. Maravilhoso, né? Isso. Ó. Sim. O Sérgio está de parabéns pelos trabalhos que ele faz com o Altercat. Sem dúvida. O Sérgio está na mira do Trilhas Podcast. Né? Ele não sabe, mas ele está. Eu vou acompanhar, o Sérgio é demais. E coincidiu, né, do lançamento lançamento da Altercat. Logo depois nós fizemos o show Exato, muito próximo, eu me lembro disso. Foi 2016? 2018. 18. Tá. E aí nós fizemos lá, foi incrível aquele show, assim. Fizemos um paralelo do Raul Seixas, do Cri Rabandolo, que é o Cuidado Vem o Inimigo, o Grito do Tarzan, e fizemos o Grito Selvagem, que é o Grito do Tarzan, né? Quer dizer, que legal, olha aí. Tive esse link, na época o Theo adorou, e o Theo adorava Raul também. O Theo ali me falou que ele chegou a escrever alguma coisa com o Raul, mas eu nunca achei isso. Só que tinha feito uma parceria, mas eu nunca achei, Mas ele conheceu o Raul na época. O Theo era muito querido, né, entre os músicos, entre os artistas da época. E esse show foi incrível. Você tava lá, muitos DJs, né? Colecionadores. Cara, assim, eu vou até falar uma coisa importante nesse sentido. Foi o evento que eu estava presente e que eu vi mais gente importante do meio do colecionismo junto. A gente, inclusive, tem uma foto, né? Com gente, inclusive, que nem vem para São Paulo, não tem o costume de vir para São Paulo, e veio só pro show e voltou. E a gente tirou uma foto, cara, só com a nata do colecionismo brasileiro ali, né? E o Theo tava feliz, assim, sabe? Sabe aquela coisa, finalmente minha obra vindo à tona, sendo reconhecida. E ele tava muito feliz. Tanto que alguns meses depois a gente fez a virada cultural daquele ano também. O curador da virada cultural, né, o Danilo, estava na plateia, adorou também, e levou a gente para fazer a virada cultural. Então foi um período incrível, assim, do lançamento do disco e 2 shows grandes que o Theo fez, né? E a gente participou ativamente disso, assim, eu tenho um orgulho. E esse, com certeza, é um disco que eu ouço sempre, assim, né? Todo momento. Eu tenho, aliás, eu tenho o Ed Valentim também, que não está aqui comigo, mas que é o Eco do Grito, né? É o mesmo disco. Esse eu não tenho, esse aí eu não tenho. Esse é muito bom. E tem o Regis Clemente também, né? Esse é muito legal também, cara. Também ele só gravou, aproveitou as mesmas bases, tudo, e regravou os vocais. Eu tenho os 3. Tem uma dúvida que eu tenho. O Theo chegou a te comentar alguma coisa nesse sentido? Tipo, porque é uma coisa estranha, né? Primeiro, é um disco obscuro pra caramba, né? Sim. Um disco ótimo, tá? Eu acho que você foi bem feliz em falar isso, cara. Tá entre top 3, top 5 de disco de rock brasileiro, na minha opinião. Ele é muito completo, sabe? Ele é muito completo. Ele é. Muito bonito, as letras profundas pra caramba, tanto o LP quanto os compactos, né? E aí, só que assim, é obscuro, pouquíssima gente, não é um disco pop, nada disso. Poderia ter sido, mas não é, né? E aí, de repente, começa a aparecer esses discos aí. El Cubanito é o nome do cara, é isso? É o Ed, é o Eco do Grito, Ed Valentim. Ed Valentim. E depois o Regis Clemente com praticamente os mesmos arranjos, muda a letra, né? O que o Theo falava sobre isso? Assim? Qual foi a estratégia? O Theo, ele é engraçado. Esse disco do Grito Selvagem com o Theo foi um disco independente, né? Ele falou que na época saíram 3.000 cópias. Ele mandou prensar, ele bancou tudo isso. Então foi um disco totalmente independente. Só que ele só levou para as rádios, né? O meu, por exemplo, é a Rádio Itatiaia. Um exemplo lá, você vê aqui, ó, Rádio Itatiaia. Então ele ficou mais em rádio mesmo, né? E ele não fez sucesso, não. E logo depois ele fez o Carlos Bento no outro disco, que aí teve um pouco mais de acesso, né, nacionalmente, né? E aí esse repertório ficou esquecido. Só que ele sabia a importância desse repertório. E aí ele meio que oferecia para as pessoas. É muito louco. Ele falava, não, emprestei lá, ele foi lá. Cedia, ele gravava. E o Ed Valentim foi assim, ele era muito amigo do Ed Valentim. E aí quando o Ed foi para morar na Argentina, aliás, ele saiu na Argentina, que também é uma coisa muito louca, né? Ele só saiu lá. Sim, só saiu lá. Ele emprestou os takes e ele gravou por cima. Né? Então ele falava assim, de forma bem, sabe, humilde, assim, não emprestava o repertório, eles gravavam e tudo certo. Ele não tinha essa coisa, não, eu vou cobrar uma fortuna pra lançar, não, ele empresta, tudo bem, meu amigo, entendeu? E aí, de vez em quando ele revisitava alguma coisa desse repertório, né? Adeus Ceará, por exemplo, ele regravou nos anos 80, sempre utilizando os mesmos takes, né? E vale a pena fazer um parênteses que os músicos que tocam, né? É o maestro Salinas que toca. É o Eli Verdaguer, né? Do baixista Secos Molhados, que aliás tocava com Secos Molhados. O Norival, baterista do Roberto Carlos até hoje,
Quem toca batera no Limite Dorival, Selvagem eu é o entrevistei o Norival. Dorival pro Trilhas, hein? Foi o último episódio que está no Spotify quando era só áudio. O Norival Norival, é, ele... pô, Esse eu nem um sabia, não fanático. tinha parado pra olhar isso, olha só, cara. É a banda do Salinas. O Salinas, o Maestro, eles tinham um grupo, os músicos eles confiavam, e o Theo meio que bancou tudo isso. Bancou os músicos, bancou a prensagem, bancou ele já chegou com os arranjos meio prontos, assim. É um disco muito... Pra mim, é um disco muito... E eu tenho uma ligação afetiva com esse trabalho também pela minha banda, ter chegado até o Theo. O Theo era um grande amigo, assim. Então, que legal. foi outro que ele sofreu quando Com partiu. certeza, Assim. Imagina. Além do Leno também, é importante falar do Leno, né? O Leno também é um artista incrível, só que esse sim, ele nos anos 60 ele foi grandioso, né? Os discos, a carreira solo do Leno é muito importante, e os trabalhos que ele fez nos anos 70 são revisitados, muito revisitados, né? Muito cultuados também. Meu Nome é Gileno, né? Só Sim. que o Johnny McCartney, é uma obra que ficou presa durante 20 anos praticamente, né? Então ficou meio escondida. Acho que mais de 20 anos, né? 25 anos, quando saiu em CD. Foi um disco censurado por quase completo, né, na verdade. Total. Na época liberaram 4 músicas e aí outros artistas foram regravando essas músicas, né? Foram meio que mutilando a obra. Assim. E aí quando saiu a LP também foi muito importante de ter feito esse trabalho, vendido para o Sesc topou fazer. Também foi um projeto muito, muito legal. Um pouquinho antes da pandemia, né? E aí, logo depois também o Leno ele ia falecer. A gente conseguiu também fazer esse trabalho com o Leno, assim, esse trabalho assim, revigorado, né? Cultuado. Muito legal. importante. Não, importantíssimo e são pessoas que não estão mais entre nós, né? Por isso que, assim, estará na descrição do vídeo aqui também o link da banda para que a gente possa conhecer e relembrar, né? Esses bons momentos com esses artistas que você citou aí. Ô Fabiano, e com relação à música da atualidade, né? Tem alguma coisa que você ouça, além, claro, da sua banda, né? Assim, que tenha gravado alguma coisa, que você fala, pô, isso é muito legal, é diferente, tem uma pegada daquilo de rock anos 70 brasileiro, que é o que eu gosto. Tem algum artista que você possa falar? Sim, eu estou atento, né, a artistas novos, né? O meu filho me ajuda também a apresentar algumas coisas, principalmente do rap, que é uma coisa que eu também ouço de vez em quando. Mas para citar agora, eu acho que o Debajos, gosto muito, que já não é tão nova assim também, né? Mas eles têm lançado trabalhos regularmente. Eu acho o trabalho do Tim Bernardes também muito interessante. A referência dele, né? Ele busca coisas dos anos 70, Gal Costa, Caetano, né? O Tim é um cara muito interessante. E um dos artistas também que representa muita gente também, Lineker, por exemplo. Eu tô atento a esse trabalho. Mas acho que desses que eu falei, o que eu mais gosto talvez seja o Debajos. Gosto muito dos caras. Que é mais rock, né? É mais rock, Sim. Ele é mais o que eu sempre ouvi, né? Mas por exemplo, o rap é uma coisa que me chama atenção também. Eu sempre ouvi, sempre gostei de, sei lá, Racionais, né? Principalmente nos anos 90 eu cheguei a ouvir bastante. Então, o rap de hoje, algumas coisas, FBC, sabe? Uns artistas assim me chamam a atenção, assim. Tô sempre atento. Rincon Sapiens. Então, eu tô Eu nem atento a esse imaginava isso, cara. Que loucura. eu tô atento, mas de fato, o que eu ouço no dia a dia, o que eu mais pesquiso, inclusive, é a música, principalmente dos anos 70. Anos 70 pra mim é uma década mágica. Assim. É impressionante. Principalmente tem uns artistas que a gente chama de cantor brega, né? Ou que poderia se enquadrar nisso, que cada dia que passa aparecem coisas mais legais, assim. Tipo, por exemplo, tem um cantor que eu adoro, um cantor chamado Chinesinho. Esse disco é maravilhoso, cara. Tenho esse disco aqui. Esse disco é incrível. Muito louco, Selo Chororó, né? Que eu acho incrível. Eu peguei um tempo atrás o compacto Águido, cantor Águido, que também achei muito interessante. Conheço também, Águido, com uma camisa toda psicodélica, né? Florida, assim, meio verde. Então, assim, são artistas que eu sempre gostei muito, assim, quando eu descobri, enfim, sempre já logo com o que eu gosto, que é isso, década de 70. Década de 70 tem uma sonoridade única. Uhum. O do Chinesinho mesmo, ele tem muito isso. O rock, aquelas linhas de baixo, né? Anos 80 tem coisas que sempre me agrada também, mas acho que 70 é a minha década favorita, assim.
Isso Eu aí, tá vendo, tenho pessoal, como é outra. importante se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque essas dicas são preciosas, tanto de artistas, como o Fabiano está comentando aqui, quanto de estilo e de garimpo, né? Como você localizar, às vezes, pela capa, pô, isso aqui eu acho que é legal. Chega na sua casa e você acerta, é legal mesmo. E eu lembro que você pegou comigo, há séculos atrás também, o primeiro compacto do Amado Batista, né? Eu lembro que o Nossa, Amado faz Batista tempo isso, hein? Você faz trabalhava tempo, com Lady. o Chico Zico na época, né? Sim, sim, foi. O Lady Esse eu tenho Mary. até hoje aqui comigo, viu? Espero que o pessoal não Isso ouça essa parte, é, para ficar então. insistindo em vender. Esse compacto é incrível, assim, tem umas coisas muito interessantes, mas Lady Mary é uma das minhas favoritas, assim, e é isso, é um Nossa, artista, muito louco, é. é enquadrado, é um cantor popular, e o que ele gravou depois é muito diferente, né? Esse compacto tem coisas, e ele tem a sonoridade setentista, ele é um exemplo do que eu tô falando, de artistas de todos, diversos estilos. Aí você pega o forró, por exemplo, eu adoro o Acisão, sabor de forró, por exemplo, ele tem umas Sim. guitarras, ele tem uma coisa diferente, os discos do Dominguinho, os anos 70 são incríveis. Aí você pega o sertanejo clássico, Roberto Meirinho, o Bichos do Mato. Ele diz que é maravilhoso também. Então, você vê, cada estilo, né, dos anos 70, ele te oferece coisas legais, assim, Sim, né, até o reggae, que estava começando, né, a surgir nos anos 70, você vê coisas incríveis. O Gil, Rui Favela, por exemplo, é um disco que tem essa sonoridade, né, música africana, e tem uma pegada meio reggae, né. Você vê, todos os estilos, quando é anos 70, ele tem uma que força legal. muito grande. Poxa, Acho muito muito. bacana. Não, e cara, pô, você conhece pra caramba aí, porque geralmente quando eu falo com as pessoas, eu também me coloco nesse lugar, é difícil. Sim, Eu tenho loja também online e tal, tenho, óbvio que a claro. gente escuta aquilo que chega e vai tentando vender, né? Sim, Divulgar e claro. tal. Mas assim, eu não tenho conhecimento, ao meu ver, tão vasto, por exemplo, reggae, sabe? Às vezes sertanejo, forró, são estilos assim que eu já tentei me arriscar a entrar e não me dei muito bem. Falo, cara, quer saber? Vou continuar jogando aqui, que é que eu conheço, e vou continuar me especializando nisso, sabe? Porque é Não, mas difícil. seu conhecimento é vasto, Felipe. Eu te conheço Hã? há séculos, um conhecimento muito vasto, e eu te admiro, é uma admiração mútua, né? É um Sim. crescimento de. A gente se aprofunda em algumas coisas, sabe? Por gosto mesmo e afinidade. Mas, por exemplo, forró. Sim, Forró é um estilo que eu adoraria conhecer mais. E é sim. engraçado, porque uma vez, cara, foi um banho de água fria na minha cabeça. Assim, eu tava com um pequeno lote de forró de compacto, algumas coisas raras até. E aí Uhum. veio um cara em casa, um europeu, que só compra forró. Aí eu falei, Uhum. puta, vou separar uma pilinha, porque tinha muito pouco, sei lá, uns 10 gravações de forró. Porra, o cara ouvia, ele falava, sorry man, but it's not forró. Eu falei, cara, como é que não é forró? Aí colocava, não, it's not forró. Aí no final eu não aguentei, falei, cara, mas o que é forró pra você? Aí ele abriu o YouTube, mostrou uma, duas faixas. Eu falei, cara, mas é igualzinho ao som que eu apresentei. Fiquei meio bravo, sabe? Depois eu peguei Uhum. os nomes, fui ouvir e falei, não, cara, isso realmente são um pouco mais diferente. Parece que é mais antigo, tem uma batida mais crua, sabe? E aí depois que eu fui descobrir que tem várias variantes do forró, né? E que é uma coisa que eu falei, puta, quer saber? Não vou me adentrar nisso, senão vai ser difícil. Não, é um universo à parte mesmo. É um universo à parte. Eu sou muito amigo do DJ Paulinho, por exemplo. O Paulinho é uma grande referência de forró. E eu aprendo muito com ele também, assim. E a loja, né? A curadoria que a loja propõe também, né? Porque a Musicarte tem esse lance de ser uma curadoria, essa responsabilidade até, né? De Sim, mostrar coisas, de aprender também no dia a dia, né? Trocar ideia com DJs. É uma curadoria importante que modéstia à parte, a loja faz, assim. sim. E eu gosto de me aprofundar em diversos estilos, sem dúvida. O sertanejo é outro universo à parte, assim. Tem coisas Nossa, maravilhosas outro também. também que eu não sei nada, 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 cara. O samba, pô, o samba, nossa, o samba é difícil até de classificar, porque muita coisa. O samba, assim, tem diversas e diversas variedades, Sim, né? muita variedade. Variações, né? O samba é incrível. A gente conhece o Partido Alto, mas tem samba canção, tem diversos samba enredo, tem, enfim. E anos 70 também, alguns artistas que eram do samba, por exemplo, Clara Nunes, gravavam coisas diferentes, né? Então, Feira de Mangaio, por exemplo, é um forró também. Você vê artistas gravando coisas diferentes, eu acho muito interessante, né? Legal, massa. E você separou mais alguns outros discos para mostrar pra gente aí? Falar a respeito? É, assim, a minha formação musical, né? Na verdade, um dos motivos de eu me aprofundar na música brasileira é esse cara aqui, né? O Raul. Yes. O Raul, assim, ele já fazia isso naturalmente, né?
a influência a mistura do Luiz Gonzaga com Elvis Presley. E o disco do Raul tinha isso desde sempre, né? Esse aqui é um dos meus favoritos e é meio subestimado, né? Eu adoro esse disco, Porque Se Nos Dobram. É uma fase um pouco meio dark do Raul, mas Raul qualquer disco dele é muito bonito, muito importante, indicável, com certeza. Sim, as composições são incríveis, né, cara? As letras do Raul são... e só com músico excelente também, né? Rick Ferreira, Mamão. Ele só escolhia dedos dos artistas que ele ia gravar, Paulo César Barros. Então o Raul, ele acho que foi, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu já estava me aprofundando em Raul, já estava querendo conhecer Raul, e ele já me apresentou esse caminho, né? A importância da música brasileira, da arte brasileira, e também do rock americano, rock inglês, que eu também adorava, né? Eu sempre ouvi muito, mas a música brasileira acho que veio forte também já com o Raul. Talvez eu não conhecesse o Raul tão cedo, talvez ainda eu demoraria um pouco mais para me interessar por outros estilos da música brasileira. Tipo samba, por exemplo. O Sociedade Agnóstica Cavernista, por exemplo, tem o Raul cantando samba, né? Aos trancos e barrancos. É uma música maravilhosa, de protesto, e é um samba lindo, né? Em forró também, né? O primeiro disco solo, o Crei Rabandolo, tem um banda, né? Ponto de umbanda, com música na sopa. Então o Raul realmente me mostrou caminhos diferentes da música brasileira, e eu sou muito grato, né? Isso, né? Sim. E assim, tem muita coisa aqui, por estar aqui em Bertioga, não tem tantos assim na mão, mas esses aqui são os principais que eu pude separar. Assim. Legal, não, citou belas obras aí, belos artistas para... Eu tenho aqui também, que não está comigo agora, o Silvinha 1971, que esse eu acho também, de verdade, para mim é top 3, assim. Eu acho um disco até meio revolucionário, assim. Acho que a Silvinha não cantou assim nem antes nem depois, né? Uma coisa muito pontual, né? Meio Janis Joplin, ou a Janis Joplin seria a Silvinha brasileira, sei lá. É uma mistura, assim. A Silvinha é uma das mulheres que eu mais gosto na música, assim. É o LP que tem Você Já Morreu, Meu Amigo, né? É isso. Música do Roberto Carlos, inclusive, né? Uma loucura, cara. Música inédita, eles compuseram para ela gravar. Tem a versão de Paraíba, que é de chorar, né? O Lenny Gordon faz a introdução de guitarra lá, que é incrível. Sim. Risque, Ari Barroso. Risque, essa que eu lembrei, a primeira que eu lembrei foi Risque. Risque é incrível. É um disco maravilhoso, assim. É um que também tá comigo aqui, teria que procurar, mas é um disco que eu adoro, assim. Tá sempre na playlist do. É uma ótima indicação, cara. Estará na nossa playlist também, com certeza. Não, com certeza. Eu indico muito esse disco. E é isso, top 5, com certeza. Tem muitos mais. A música brasileira, de fato, é muito rica. Muito rica. E aí você cada dia muda, né? O Guilherme Lamonier teve um período que ele foi muito principal para mim, assim, o mais importante, onde eu mergulhei realmente na obra dele, principalmente o 73, mas aí o 78 também é um disco maravilhoso, o 1970, né, é um disco incrível. Sim. Mas o 73 para mim é o favorito, com certeza. É aquele que a capa é desenhada, né? Isso, Adelso do Prado, se não me engano, que é o artista. Muito bonito esse disco mesmo, nossa. Tem a Cabeça Feita, que depois o Peso gravou, né, nos anos 70. Também tem o Lenny Gordon. O Lenny Gordon, eu também sou muito fã do Lenny, né? O Lenny... Quem não é, né? Essas obras... Todas essas obras que eu citei, muitas delas, o Lenny é o principal, assim, né? O Silvinha, o Arnold Rodrigues, ele toca. E aí o Guilherme, e os discos do Caetano Gil, os melhores pra mim, que tava ali. Então, o cara também, ele podia ser mais valorizado, eu acho. Mas isso... Quem conhece mesmo valoriza. Quem conhece valoriza, sabe a importância dele. Fabiano, e os projetos atuais e futuros da loja, assim, né? Voltando agora a Musicarte, você tem algum projeto que você queira tirar do papel, fazer, ou que já pode ser falado aqui? Com certeza. A banda fez 20 anos, né? A gente está comemorando 20 anos e tem um projeto sério de fazer um trabalho com músicas próprias e com todas as influências, né? Todas as influências. Já tem até uma participação... né, o artista parceiraço, ele falou que faz questão de estar, que é o Beto da Cachorro Grande, né, Beto Bruno. Olha, ele falou, eu quero estar no seu disco. E o Di Mello também ofereceu uma música para te gravar também. Então tem coisas legais, assim. Eu acho que esse trabalho autoral, trabalho de músicas próprias, vai coroar esses 20 anos da banda, assim. Sim. É um projeto bem real, assim. A gente tem algumas ideias, estamos começando a trabalhar, né? Então isso eu acho que é o principal.
Mas tem esses shows também que a gente está sempre revisitando, né? Nós fizemos o show Rock 70, que eu queria fazer mais vezes. Acho que foi muito interessante. Porque tem esse lance também de mostrar a importância daquele artista, o porquê selecionamos aquele, entendeu? E de repente não aquele, sabe? Novos Baianos, para mim, um dos grandes grupos, assim, só que ao mesmo tempo não é bem rock, ou né? Novos Baianos é difícil até você também classificar, né? Sim, mas Novos Baianos estava, por exemplo, nesse show. A gente tocava Deu um Rolê, por exemplo. Eu acho que era né? No caso, depois a Gal gravou também lindamente, né? Então, assim, esse trabalho eu quero muito fazer novamente, alguns trabalhos de resgate, né? O Theo, por exemplo, ele nunca tocou o Grito Selvagem na terra dele, por exemplo. Ele não teve esse prazer, esse privilégio, né? E eu tenho contato com as pessoas de lá para poder tentar viabilizar isso. A gente tocar o Grito Selvagem, fazer uma homenagem a esse disco, tocando na cidade dele. Poxa, ia ser muito bonito, incrível, muito, né? Legal, né? E aí a loja também meio que está envolvida nisso, né? Então, por exemplo, o provável lançamento da Sociedade Cavernista, a loja Musicarte estaria totalmente envolvida. É isso que eu ia te perguntar. A ideia, então, é fazer um disco de vinil também, um LP. Eu tenho essa vontade, e eu acho que, assim, mais do que isso, é necessidade mesmo de ter o formato físico. Eu acho que o online é importante, muito importante, principalmente para pesquisas, né? Mas o formato físico é onde eterniza a obra. Sim, né? Na minha opinião, exato. Ela vai ser eternizada ali, ela vai ter alguém que vai se interessar daqui a 30 anos e vai ver o disco e tal. Acho que vai eternizar mesmo. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E é real. Assim. Eu vou avisando vocês, claro. Exatamente. Quando tiver para sair. Mantenha a equipe do Trilhas Podcast avisada aí. Eu tenho feito umas coisas também que eu tenho feito e desde o início da loja, que é tarde de autógrafo com alguns artistas. Isso funciona muito bem também. Porque aí os fãs vão na loja e tem aquele momento feliz em integração entre o artista e, sabe, o fã. Por exemplo, eu levei, a Evinha, foi a primeira que foi. Foi incrível. Você vê pessoas que vieram da Zona Sul, sabe? Foram na loja e ficaram esperando ela chegar para tirar uma foto. A Evinha, inclusive a Evinha hoje ela é muito reconhecida, merecidamente, né? Ela tá muito em alta. Aí foi a Eliana Pittman, também foi incrível com a Eliana Pittman, ela, pessoa maravilhosa. A Cláudia, cantora incrível, que também tá fazendo novos trabalhos. Estou muito feliz de acompanhar isso. E recentemente fiz com a Claudete Soares, que também é uma querida, né? Claudete, que legal. E aí a ideia, assim, é continuar com esses projetos, levando artistas lá, né? Pessoas que eu admiro, que possam ir na loja para ter esse momento mesmo de integração com os fãs. Às vezes os fãs ficam super felizes de tirar uma foto, né? Sim. Mas ele nem tem nada para autografar, mas só tirar uma foto e de apertar a mão, assim, os fãs já ficam muito felizes. Essa é uma coisa que a loja sempre teve, assim, desde o início. O primeiro mês da loja, a Evinha já foi lá. Para mim foi um grande honra, inclusive. Muito legal, né? Sim, mal. Então também ficar atento no Instagram da Musicarte. Se tiver um artista, alguém que tope fazer, a gente vai divulgar lá também, com certeza. Exato. Então, o link, né, o @ estará na descrição do vídeo, então só o pessoal acompanhar aí para saber as novidades, né? Bom, Fabiana, assim, chegamos no final, agradeço super, tá? A sua disponibilidade, o papo que nós tivemos aqui, o conhecimento que você conseguiu tão amplo, né, compartilhar com a gente aqui do Trilhas Podcast e o pessoal que acompanhou a gente, e é isso aí. O convite continua feito, né, para futuras conversas, aí quem sabe se esse disco vier à tona mesmo, em formato físico, a gente também não bate um papo para poder falar faixa a faixa do álbum. Pô, Felipe, obrigado. Como eu falei, admiro muito o seu trabalho desde sempre, então é uma troca muito legal. Agradeço a todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar o Trilhas. É um programa que eu recomendo muito também. E é isso. Precisando, estamos aí, né? É importante também as pessoas acessarem, né? Se o Gosto falou que vai colocar os links, né? O Instagram da Musicarte Vinicultura, né? Eu tenho no Spotify também, tem uma playlist interessante que mostra um pouquinho dessa pesquisa. No Spotify, a playlist Musicarte Vinicultura. Tem a Sociedade Cavernista Oficial também. Puder compartilhar lá, entrar, ficar atento aos projetos. E vocês estão convidados para ir na loja. A loja está sempre aberta para vocês, para todo mundo que pesquisa música, para a gente aprender juntos, né? Trocar ideia e aprendendo. E essa é sempre a ideia. Boa. Cara, agradeço mais uma vez. E vocês também, pessoal. Até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau! Trilhas. Obrigado. O
O Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo.